Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez na matéria de ciências, para vocês aí no 4º ano. E a gente vai estar falando agora sobre a atmosfera terrestre. Mas antes de iniciarmos essa aula, a gente gostaria de passar aqui algumas informações, como por exemplo, as atividades que estão na página 214 até a página 225. E todo o conteúdo está no módulo 4, capítulo 11 do livro de vocês. Meus amados, a gente vai estar falando agora sobre a atmosfera terrestre. Essa, digamos assim, razão, né, da vida na Terra. É um dos fatores que contribui para a existência de vida na Terra. Veja bem, a atmosfera terrestre tem um papel fundamental na vida. Tá? O Criador, né, foi muito, digamos assim, detalhista na criação do planeta e na preparação dele para a recepção da vida. Veja bem, uma das coisas que foi criada muito perfeitamente foi a atmosfera. Né? Ela permite que o clima no planeta mude constantemente e isso permite a vida. É claro que além da atmosfera tem outros fatores, como por exemplo a existência de água, né? A existência de vegetação, de oxigênio, enfim. Veja bem, a atmosfera terrestre é uma camada de ar que envolve a Terra. Ela ajuda a manter a temperatura e a manter a vida na Terra. Essa informação deixa claro aqui uma coisa. Uma camada de ar, primeiramente. Sem ar não há vida, tá bom? E para que haja ar, também é necessária a existência de água. Aí você diz, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Vou explicar. Queridos, veja bem, a água, vocês sabem, ela permite que muitos organismos vivos se desenvolvam dentro dos oceanos. E alguns desses organismos, tá, na questão de vegetação, né, por exemplo, no solo são as plantas que geram oxigênio em si, tá, por isso que elas recebem o nome de produtoras. Mas existe dentro dos rios, mares e oceanos os recifes de corais. Na verdade, eles, junto com outras plantas aquáticas, como o fitoplâncton, como o plâncton em si, né, enfim, várias outras espécies de plantas aquáticas, elas produzem oxigênio dentro da água. Veja bem, elas retiram alguns, de dentro da água, tá? Alguns organismos, tá? Alguns elementos que são indispensáveis à geração de ar. E enquanto produz o seu próprio alimento, mesmo dentro dos oceanos, ela libera oxigênio na água, tá? Ela oxigena os oceanos. Veja bem, grande parte desse oxigênio é liberado na atmosfera, ou seja, fora das águas. Ele sobe à superfície, né? E alguma parte dele também se espalha no universo, no ambiente, e outra parte é captada pelos seres vivos que estão dentro da água, tá? Na respiração. Então, assim, os maiores produtores de oxigênio são justamente os seres vivos aquáticos, principalmente os recifes de corais. Então, uma coisa está relacionada à outra. Veja bem, a atmosfera terrestre, tá, também ajuda a manter a temperatura do planeta. Talvez você pense assim, mas de que forma? Veja bem, existe uma coisa chamada aquecimento global, ou seja, os raios do Sol batem sobre a Terra e aquece a superfície do planeta. Uma parte desse calor, ele se espalha pelo universo, tá bom? E é refletido até para fora do planeta. Mas uma parte desse calor fica retida próximo à superfície da Terra, dentro de uma camada de gás, tá? Que é justamente a atmosfera. E essa atmosfera retém uma parte desse calor, tá? Mantendo a temperatura do planeta agradável e impedindo que nós entremos numa chamada era do gelo. Ou seja, se não fosse a atmosfera, o planeta todinho congelaria, inclusive eu e você e tudo que há no planeta. Então a atmosfera tem também esse papel importante. Outra coisa, mantém a vida na Terra. Sem a atmosfera, as plantas, ou melhor, os animais, os seres vivos, morreriam, né? Porque o ar não ficaria próximo à superfície, ele se espalharia no universo. Então nós morreríamos. Tá? Então outra coisa, as plantas em si também morreriam, porque elas, durante o seu processo de respiração, elas também utilizam o ar, assim como nós. Tá? Então sem o oxigênio, ela também morreria. Tá? É claro que ela produz o oxigênio também, tá? Porque durante a sua alimentação ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Tá? Esse é um processo que renova o ar do ambiente. E por isso que nós dependemos das plantas, porque quem faz a purificação ou a filtração desse oxigênio e a renovação dele no ambiente
é justamente as plantas, tá bom? Veja bem, pressão atmosférica. A força do ar sobre a superfície terrestre, né, recebe o nome de pressão atmosférica. Então, toda a força que o ar exerce sobre a superfície do planeta é chamada de pressão atmosférica. Veja bem, a umidade do ar está relacionada à quantidade de vapor existente na atmosfera. E esse vapor vem da nossa transpiração, vem da evaporação da água, de todas as formas, além disso, da transpiração também das plantas, tá bom? E ele se acumula no ar e, como são gotículas muito pequenas, vão subindo até chegar às mais altas camadas da atmosfera e lá vão formar as nuvens, tá bom? Veja bem, temperatura do ar atmosférico. A luz solar aquece a superfície terrestre e, no caso, o ar próximo a ela aumenta a temperatura, né? E essa temperatura pode variar durante o dia ou de um local para o outro. E é medida com um aparelho chamado termômetro. Veja bem, o ar próximo à superfície da Terra, ele está mais quente. Então, quando ele esquenta, o ar fica leve. Então, ele sobe, tá? E vai para as mais altas, digamos assim, altitudes, né? E aí o que acontece? Quando chega lá em cima, ele está distante do calor aqui da superfície da Terra e ele esfria. Quando ele esfria, ele torna a descer novamente. Por quê? Porque o ar quente ele é pesado, então ele desce, tá bom? Então é por isso que os balões conseguem subir, porque dentro dele tem ar quente. Então assim, queridos, olha, por isso a gente diz que existe o chamado ciclo do ar na natureza. É justamente esse processo que faz com que gerem ventos, correntes de vento e frentes quentes e frias, tá bom? Que vem dos oceanos, das regiões polares e também das regiões tropicais. Você vai ver mais detalhadamente isso no livro do quinto ano. Veja bem, nós vamos falar agora também sobre o efeito estufa natural. Eu acabei de falar agora há pouco, né, que a temperatura do planeta, né, acontece quando o calor do Sol aquece a superfície da Terra. E a atmosfera ajuda a manter essa temperatura da Terra, retendo uma parte do calor proveniente do Sol e evitando que seja perdido no espaço. E isso mantém a temperatura do planeta mais amena, tá? Nem congela totalmente e nem fica totalmente seco. Ele fica mais ou menos no meio termo. Isso aí graças à atmosfera. Se não existisse ela, o planeta entraria numa era de gelo e tudo se congelaria, então todos morreríamos. Veja bem, o vento nada mais é do que o ar em movimento e é formado pelos movimentos da subida e descida do ar na atmosfera. Eu acabei de explicar para você. O ar quente, ele sobe quando ele está próximo à Terra, a Terra quente, né, pelo calor do Sol, aquece o ar também e ele sobe porque ele está leve. Mas quando ele chega lá em cima, nas mais altas altitudes, ele esfria e aí novamente ele desce para a superfície, para bem próximo da superfície, e esse movimento de subir e descer faz com que correntes de ar circulem o planeta todinho, levando frentes frias ou até mesmo quando passa das regiões tropicais aquecidas, então as chamadas frentes quentes, tá bom? Veja bem, velocidade do vento. De acordo com a velocidade do vento, o vento pode ser uma brisa leve, tá? Um tipo mais fraco de vento, é bem suave, né? Então a gente chama de brisa leve. Pode ser também uma ventania, tipo de vento que é mais forte um pouco do que a brisa leve. É aquele vento que balança a folha das árvores, né? E que geralmente chega avisando que vem talvez uma chuva depois. Outra coisa, furacão. Tipo de vento que apresenta movimento giratório e forma-se com, digamos assim, o encontro de uma frente fria com uma quente, extremamente quente, formando um choque térmico. E aí o ar dessa forma gira, tá? E aí forma justamente os furacões. Dependendo da intensidade, se for muito forte, né, pode se tornar um tornado, que é um tipo de vento muito forte e apresenta movimento giratório também, né, bem intensificado, e em formato de um grande funil que toca o solo. É claro que, como o tornado é uma amostra de um furacão bem mais intenso, ele também toca os céus, as camadas, não é exatamente o céu, mas a parte do planeta onde está as nuvens. E aí o que acontece? Faz atrito entre as nuvens e gera alta corrente elétrica, né? Tem muitos atritos, então gera descargas elétricas. Então geralmente o tornado ele também está repleto de descargas elétricas, né, de eletricidade, e por isso por onde ele passa ele acaba com tudo, ele mata tudo. Porque muitas vezes, por estar próximo às nuvens e também em contato com o solo, ele gera descargas que vêm até o solo e pode matar tudo que ele tocar. Então assim, queridos, era esse o conteúdo que
eu tinha para passar para vocês. Espero que não tenha ficado dúvidas. Qualquer coisa a gente tenta retirar essas dúvidas aí, tá? Entre em contato com a gente, perguntem, a gente vai tentar sanar essas dúvidas. Amados, não esqueçam de fazer essas tarefas, respondam elas. Um abraço a vocês e até a próxima videoaula.